O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Diácono Tiago, irmãos caríssimos, no Salmo nós meditávamos: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Sabedoria que a gente pede na liturgia deste 23º domingo comum é a sabedoria de Deus, uma sabedoria eterna, sabedoria exaltada, manifestada logo na primeira leitura, nos escritos de Salomão, o livro da sabedoria. Ali ele vai dizer: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? A sabedoria que está tão distante do nosso alcance, do nosso acesso, da nossa compreensão. Sozinhos nós não conseguimos compreender a vontade, a plenitude, os desígnios de Deus. Nós somos muito limitados. Quando Deus nos criou em estado de paraíso, em estado de perfeição, Ele nos dotou de dons, de virtudes, de graças. Nós éramos perfeitos dentro do nosso estado de criatura, íntegros. Era uma vida completamente voltada para Deus, ainda que não ficássemos aqui eternamente. Mas era uma passagem feliz de partir para se encontrar com Deus. O pecado vem e destrói isso. O pecado nos desorienta. Por isso que a gente caminha desordenados, perdidos, confusos. Por isso que a sabedoria de Deus não é algo tão evidente para nós, se Deus assim não manifestar. O livro da sabedoria está falando dessa confusão. A gente não consegue nem compreender a nós próprios, como que a gente vai compreender a Deus? A gente não compreende na plenitude a nossa vontade, o nosso desejo. Não é assim? Quando cisma com alguma coisa, parece que a razão da vida é aquele negócio. Faz de tudo para conseguir. Quando consegue, vê que não servia para nada, não tinha graça, não fez sentido. Então não percebia que mesmo aquilo que queria
não é a satisfação completa. A gente não consegue explicar nem os próprios sentimentos. A gente não consegue explicar nem aquilo que está ao nosso alcance. Quanto mais a sabedoria de Deus. É por isso que a gente vai se apegando às coisas passageiras, às coisas terrenas. E essa perdição, essa desorientação, vai ficando cada vez mais intensa em nós. Só Deus é que pode dar o discernimento, a verdadeira sabedoria, que nos orienta para os bens eternos, para os bens que não passam. É que a gente pode escolher bem, discernir bem. Quantas situações ainda que a gente enfrenta, que a gente vive, e a gente não sabe o porquê. Às vezes a gente questiona Deus, mas por que foi assim? Por que tem que ser desse jeito? A gente acha que sabia um caminho melhor para a resolução das coisas, e Deus vai agindo de uma forma totalmente diferente, e a gente não consegue responder, a gente não consegue explicar, a gente não sabe o porquê que é assim. Eu não sei a intenção que cada um trouxe para oferecer o sacrifício da missa de hoje. Pode ser que é uma coisa que há muito tempo vocês têm suplicado e até agora Deus não respondeu. Não ouviu o pedido de vocês. Pode ser que nunca escute. A gente não conhece os planos, os desígnios de Deus. É muito além da nossa pobre, da nossa precária inteligência. Olha São Paulo na prisão. Ele escreve a Filemo, mas ele tinha um propósito de estar ali. Aparece lá na prisão Onésimo, um escravo. São Paulo vai batizá-lo, vai convertê-lo. Salvou uma alma. Talvez essa era a razão de São Paulo estar preso ali naquele momento. É para isso que Deus o destinou para lá. Santa Teresa de Ávila não fala que daria 1000 vidas para salvar uma alma. São Paulo conseguiu uma naquela prisão. E dá a ele a maior liberdade, não das grades daquela cadeia, mas a liberdade da alma. Ele é batizado, ele é liberto do pecado, e então ele volta de verdade mesmo, livre, para o convívio dos seus, é enviado de novo a Filemo. Mas a única coisa que nos garante a certeza, a confiança, é que Deus faz sempre o melhor. Independente dos fatos, independente dos desdobramentos, Deus faz sempre o melhor. Essa sabedoria de Deus, esse conhecimento de Deus, ele alcança a sua plenitude na encarnação, quando o próprio Verbo vem habitar no mundo. Vai dizer São João no Evangelho, e armou a sua tenda no meio de nós, se fez um conosco, se fez homem. Se a gente andava tão perdido, tão desorientados, tão inclinados para o pecado, agora Jesus vem nos mostrar o caminho certo. Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que viver para ser certo? Imita Jesus. Olha como ele age, olha como ele realiza as mais diversas situações da sua vida. E ali a gente tem o exemplo, o testemunho de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida inteira orientada para Deus. Ele veio ao mundo, se encarnou. E o Evangelho de hoje começa falando que Jesus está passando e ele vai atraindo uma grande multidão. Jesus ele conquista, ele cativa as suas expressões, a sua postura, a sua autoridade, o conteúdo da sua pregação, os sinais, os milagres que realiza. Isso atrai as almas. Daí de repente tem uma multidão que está acompanhando ele. Pode ser que metade daquele povo que estava acompanhando não sabia nem para que estava indo, mas foi. Viu, achou legal, um convidou o outro, viu Jesus interessante e todo mundo foi. Não é muito diferente de hoje. A gente vê, às vezes, assembleias cheias. O Brasil ainda se diz um país de maioria católica. A gente sabe que na prática não é nada disso, mas na teoria diz que é. Então, uma multidão que diz que ouve Jesus, que segue, que está acompanhando ele. Só que Jesus está indo para Jerusalém, ele está indo para o Calvário. E as coisas que ele fala não são palavras bonitas para nos impressionar, para nos entreter. A mensagem de Jesus tem profundidade, pede fidelidade, pede radicalidade, pede sinceridade no seguimento.
E é por isso que ao longo do caminho ele vai purificando essa turma que está seguindo. Esse monte, nem metade vai chegar até Jerusalém. Ele começa o caminho, ele vai ensinando, ele vai pregando, daí tem muitos que falam, mas daí é muito duro. Hoje já não é mais assim. Caminhar para frente, tem que modernizar. O povo não pensa mais desse jeito. Esses já ficaram para trás. Já não são aptos a seguir o Senhor. Outros, então, mas eu não concordo com o que Jesus falou. Problema seu, já ficou para trás. Jesus continuou indo. Dentro dessa grande quantia de pessoas, ele vai tirar 12 para ele. Ele tira dali os apóstolos. Nem esses chegaram. Judas ficou pelo caminho. Não concordava, traiu e se arrebentou pelo caminho, se perdeu. Os outros, sai todo mundo correndo, tem medo. Depois se converte e volta. Mas nem esses chegaram até o Calvário, nem esses chegaram até a cruz. Jesus vai separando os que pertencem a Ele e aqueles que são do mundo. Para seguir Cristo, tem que ter critério. Não é simplesmente, eu gosto, Jesus é bonitinho, Jesus é engraçadinho, então eu vou junto. Ele coloca exigências. A primeira exigência é a obediência à palavra dele, a voz, a doutrina, a moral que ele pregou, que ele ensinou. Se quer ser cristão, tem que ter consciência que quem diz o que é certo ou errado, o que pode ou não, é Cristo. Não é a igreja simplesmente que se reúne para escolher o que pode ou não, não é o governo, não é a mídia, não é o voto da maioria. A maioria pode pensar uma coisa e ir todo mundo para o inferno, porque está pensando diferente de Cristo. Vê uma coisa? Entra às vezes redes sociais, escolhe lá uma notícia polêmica, vai lá ver os comentários, vê o que o povo está pensando, qual que é a opinião da maioria. E a gente vê a situação que o mundo está. Tempo de campanha eleitoral. Quanta porcaria que a gente escuta. Quanta desordem. Contra valores. Mas porque cada um acha que tem o direito de falar o que quer. Cada um tem o direito de falar o que pensa, o que acha que é melhor. A nossa opinião não serve para nada. O que nos salva são os ensinamentos de Cristo, é a palavra de Cristo. Quer mais? Vocês costumam conversar com seus filhos? Sabem o que eles estão escutando nas escolas? Qual que é o conteúdo que está sendo apresentado e muitas vezes imposto a eles? Divórcio, destruição da família, ideologia de gênero, aborto. Há pouco tempo atrás, uma coisa que se falava muito, a aceitação das várias formas de amor. Tem um monte de tipo de amor que é tudo aceitável. Vai indo. Daqui a pouco vai estar amando o diabo no inferno. Não é isso que Cristo ensinou. Não é dessa forma que ele pregou. Não somos nós quem decidimos o que é ser cristão ou não. E às vezes usa o nome de Cristo para defender essas ideologias. A verdade pertence ao Senhor. A verdade é a palavra de Cristo. Vai chegar o dia do juízo e para muitos que se disseram cristãos, ele vai dizer, não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele falou, foi recusado, foi negado. Depois ele vai dizer, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Que Jesus ele já levou numa radicalidade, num ponto extremo. Ele já está pegando direto a família. Mas a gente pode examinar a nossa conduta, a nossa alma, antes de chegar no extremo da família. Ele pede renúncia a tudo aquilo que nos impede de aproximar dele, tudo aquilo que nos afasta dele. E o que tem afastado a gente de Cristo? Um pecado que você vai cultivando e às vezes tem vergonha de confessar,
umas amizades tortas, que só está te levando à perdição, não contribui para a sua edificação espiritual, mau testemunho, quanta gente que se perde por más companhias, por más amizades. As redes sociais muitas vezes é um caminho de perdição, quanta coisa errada que se vê ali, quantos pecados que vão aparecendo, que vão crescendo na alma, quantas formas de se afastar de Cristo. Nosso Senhor pede o primado de nosso coração. Ele nos quer por inteiros, pede a renunciar radicalmente tudo aquilo que nos afasta dele. Aí então ele vai falar da família. Às vezes é a própria família que impede de se aproximar de Cristo. Às vezes é dentro da própria casa que começa o conflito. Alguns domingos atrás Jesus falava no Evangelho: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. Dividir tudo aquilo que nos divide de Cristo. Deixar para trás tudo aquilo que nos impede de chegar até o Senhor. E às vezes são os parentes, que fica com as implicâncias: mas é na missa de novo? Mas Jesus não quer isso. Não precisa ser tão radical. Está querendo ser santo? Quanta coisa que se escuta. Não é de Deus isso. Às vezes, melhor, toda família sempre tem aquele parente torto, que vive uma vida desregrada, uma vida de pecado, está lá. Mas ninguém tem coragem de falar nada. Mas vai brigar. Mas vai magoar, mas vai... Pode se ofender. Ofender a Deus ninguém tem medo, né? Vai deixando. E quando vê, tem muitos que já estão imitando aquele. No começo começa a ficar todo mundo ali incomodado, critica um pouco, mas a hora que vê, todo mundo foi na dele. É muito mais cômodo, é muito mais fácil ceder ao mundo e abandonar a Cristo do que se converter de verdade. Mas nosso Senhor nunca deixa de nos recordar que, por mais que Ele fale o exemplo da divisão, e às vezes dentro do seio familiar, a família deve ser um instrumento para nos aproximar de Deus e não o contrário. Olha a vida de Santa Rita. Quanta penitência, quanta oração, quanto esforço para santificar o marido e os filhos. Santa Mônica, quantas orações e lágrimas derramadas até a conversão do filho. Olha São Luís, Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. Uma vida virtuosa que santificou toda uma casa, toda uma família de valores, uma família santa. Depois ele vai falar da cruz. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus foi ao ponto máximo do carregar a cruz. Chega o momento dele ser unido àquele madeiro. Ele é pregado, ele se faz um com a cruz. É ali que nos salva, é ali que nos redime. E a cruz a gente vai encontrar todos os dias. Não precisa procurar. Você fala: não, mas... Assim, a vida do católico sempre vai incomodar. Se a gente não está incomodando ninguém, então está sendo católico errado. O modo de agir do cristão sempre vai incomodar aqueles que são do mundo. Então sempre vai ter cruz, sempre vai ter perseguição. A cada dia a gente vai se deparando com as cruzes que nosso Senhor vai entregando. É por isso que ser cristão é um risco. Ser cristão é arriscar a própria vida. Olhem os mártires, o sangue que derramaram em união com Cristo, o modo como fiel e radicalmente se uniram a nosso Senhor pelo exemplo de vida, pelo testemunho, e assim também nós, se de fato edificarmos a vida cristã. E Jesus conclui o Evangelho de hoje com duas parábolas, duas histórias. Primeiro ele vai falar da construção de uma torre. Ninguém vai construir um negócio se antes não fizer uma conta, não pensar, não planejar direito. Não passa vergonha que começou a construir um negócio, não pode terminar e vai estragar tudo. A torre é a imagem da nossa vida espiritual. Uma construção que aponta para o alto, que se direciona para o céu. De que jeito que a gente está construindo a nossa vida espiritual? Como que a gente está construindo, edificando a nossa alma?
Será que a gente sentou, pensou, preparou direitinho aquilo que precisa? Será que nos instrumentos necessários para a construção a gente tem o suficiente? Ou seja, amor suficiente a Deus para ser cristão? Muitas vezes até coragem de enfrentar as cruzes, decisão, fidelidade, radicalidade, desejo de se converter, desejo de abandonar o pecado, desejo de se configurar mais a Cristo. O caminho de Cristo não é um caminho de levianidades, não é um caminho fácil que segue a onda de todo mundo, mas a gente tem um elemento que é mais importante de tudo, é a graça de Deus. A gente leva os nossos tijolinhos, mas a graça de Cristo já é garantida. Depois, Jesus dá um outro exemplo. Um rei que está em guerra contra outro, mas ele percebe que ele tem 10.000 soldadinhos, frouxos, fraquinhos, falhos, e o outro vem com 20.000, muito melhor que o dele. Aí ele para, pensa e percebe que ele não vai conseguir combater. É uma luta perdida. É uma guerra fracassada. São Gregório Magno, lá no século VI, ele vai falar que esse rei que vem com 20.000, lutar contra o outro é Cristo. Cristo que vem, e a cada dia que passa ele está mais perto, ele vem da eternidade para nos julgar, para o juízo final, para levar a criação toda, levar o mundo à perfeição, à plenitude. E a gente está ali com os nossos 10.000 soldadinhos de pecado, combatendo contra Cristo. Vai perder. A gente não é mais do que Deus. A gente não é mais esperto que Cristo. É aí que São Gregório fala desse fracasso nessa luta. Cristo vem para destruir o mal e o pecado. Se nós estivermos tão unidos, tão apegados ao pecado, a gente vai ser destruído junto. Mas Jesus fala no Evangelho, há um tempo para negociar com o outro, para ver as condições de paz. Como que a gente negocia a paz com Cristo? Pelo arrependimento, pela conversão, pela confissão. E a gente se reconcilia com Ele para o momento que Ele chegar. E a hora que Ele vier, Ele nos encontrará longe do pecado, destrói o pecado e nos leva com Ele para a vida eterna. Mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem para negociar. Pode ser que o prazo acabe logo. Por isso que o Salmo dizia, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Que a sabedoria de Deus seja infundida em nossos corações e nos oriente para o reto caminho rumo à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.